Muito bem, minha gente, Padre Marcos aqui com você nessa quinta-feira abençoada, hein? Aliás, hoje a igreja está celebrando os mártires, São Paulo, Mica e seus companheiros mártires. Vamos pedir a intercessão deles. E hoje nós estamos num dia especial nessa quinta-feira aqui. O padre já vou apresentar os nossos convidados. E que convidados, hein? Eu acho que já podemos até depois colocar nos 30 anos da história da Rede Vida e Televisão. Mas já. Porque o padre convida você agora com muito carinho. Vem junto comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso, assim seja. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Só Jesus é o Senhor. Muito bem, minha gente, olha aqui, ó. Esse programaço aqui, Bendita Hora, tá para lá de especial. Eu tenho a honra aqui de convidar você a prestar atenção agora. Começar pro meu lado esquerdo, seu direito. Ele. Lá do seu coração. Do lado do meu coração. Diretor-geral da Rede Vida. Quem mais? Brother do padre. Esse. Queridíssimo. João Monteiro de Barros Neto. Eita, Marcão. Que alegria. Volta aqui contigo. Que honra para nós. Minha, pô. Que isso? Eu tô muito feliz, cara. Quem tá feliz sou eu. Você sabe que eu te admiro muito e sou muito grato a você. Eu digo que Deus é muito generoso, que a Rede Vida vai trazendo os talentos, vai trazendo as pessoas que não só no comportamento, mas também na espiritualidade, dizem muito a Rede Vida e aos seus telespectadores. Muito obrigado, Marcos. Para mim é uma alegria. Grande Neto, hein? Padre, gosto muito dele também. Gente, e aqui também no meu lado esquerdo, ele que é um jornalista de ponta, viu? E faz parte da história da nossa Igreja Católica aqui em São Paulo. Jornalista licenciado em filosofia, especialista em jornalismo multimídia pela PUC. E olha só, hein? Assessor de imprensa da Arquidiocese de São Paulo. Meu querido amigo, meu irmãozinho Fernando Geronasso. Fernando? Fernando. Prazer imenso estar aqui. Olá, Neto. Grande Fernando. E agradeço pela oportunidade. Uma boa tarde para vocês. Grande alegria. Grande Fernando. Rapaz, aí pode conhecer ele a longas datas. Muito bacana. Muito bem. Gente, eu tenho a honra aqui do meu lado direito agora. Para mim, eu estava até falando para ele assim. Falaram uma vez que lá nos Estados Unidos e para o mundo que existia um cantor chamado A Voz, Frank Sinatra. Eu disse, eu respeito. Mas é porque não conheceram ele, que é o nosso grande jornalista, locutor. É uma voz emblemática. Eu chamei de a voz do Vaticano. Ele, que é jornalista, coordenador da Rádio Vaticano. É isso mesmo. E do Vaticano News. Silvonei José Protes. Silvonei, é uma alegria, meu irmão. Alegria minha, obrigado. Vamos embora agora, depois de tudo que a gente Obrigado, Padre Marcos. Junto sempre. Neto, alegria. Prazer, Silvonei, que alegria, meu irmão. E obrigado pelas portas abertas sempre da nossa... Tá vendo, gente? O padre falou que o negócio aqui é bom. Rapidinho, só mostra aqui a dona Toninha ali, ó, que coisinha linda. Tá aqui também, ó, representando uma das nossas conselheiras. Conselheiras da Fundação da Rede Vida. Tá vendo? Gracinha. O CERN. Deus abençoe a senhora, viu, dona Toninha? Gente, olha, antes de nós começarmos esse bate-papo para lá de especial, vamos ver aqui algumas imagens do lançamento, ó. Aqui, ó. Isso aqui é do assunto principal, hein? Um padre a vida toda, do nosso querido cardeal Odilo Pedro Scherer, tá bom? Dá uma olhada nas imagens que foram publicadas ontem e você vai acompanhar junto com a gente. Dá uma olhada aí.
Para mim é um marco, né? Tanto na história da Ângelos como na história mesmo da Arquidiocese de São Paulo. É o primeiro livro que fala sobre Dom Odilo, sobre a vida dele. O grande intuito é que as pessoas conheçam o coração do nosso cardeal. Então, para mim, essa foi a intenção, assim, de mostrar o que ele pensa, de onde ele vem, o que ele pensa, o que ele sonha, né? E pra gente, assim, a capa do livro, a gente colocou a cruz que ele ganhou de João Paulo II. Então, assim que ele foi nomeado bispo, ele esteve com João Paulo II, e aí João Paulo II viu, né, assim, enquanto ele estava feliz, e o quanto que, na verdade, ele tinha decidido isso, que ele seria um padre a vida toda. E ali nós temos momentos da intimidade, se eu posso dizer, de Dom Odilo, que ele conta, né, dos seus pais, dos seus irmãos, da vida em seminário, os primeiros momentos como sacerdote, a visão da mamãe e do papai, como eram os seus pais, como eram os seus irmãos. Olha, foi uma experiência muito marcante, porque a gente está acostumado a trabalhar com Dom Odilo, acompanho ele sempre por conta do meu trabalho, mas dessa vez eu tive a oportunidade de visitar um pouco da intimidade dele, da vida pessoal dele e ver ele abrir o coração para poder falar da sua história, da sua origem. Então, muita coisa sobre o que ele faz, o que ele pensa hoje, como ele age, tem tudo muito ao fundo na origem dele. Então, conhecer a origem dele, da família dele, do discernimento vocacional, ajudou também a compreender melhor quem é o Dom Odilo que nós conhecemos publicamente. Bem, foi naturalmente um desafio a gente falar de si, contar um pouco sua história, mas no fim espero ter saído alguma coisa que possa contribuir e fazer bem a quem ler. Bacana demais, muito bonito, tá vendo, gente? Isso aí, ó, uma obra-prima aqui, falando do nosso querido cardeal, nosso bispo querido aqui da Arquidiocese de São Paulo. Já nós vamos continuar falando sobre esse grande trabalho e a participação dessas joias aqui, tá bom? Dessa obra nova aqui, que é esse livro que nossos queridos Silvonei e o Fernando conseguiram fazer, entrevistar e convencer Dom Odilo. Ó, nós vamos ver aqui um pensamento do dia na tela. O cardeal, nosso Dom Odilo Scherer, ele colocou uma frase, dá uma olhada aí, ó. Olha a frase que ele colocou, tá? Linguagem popular do Papa se assemelha à de Jesus. Essa frase é o cardeal, que conhece bem o Papa Francisco, diz que ele tem uma linguagem popular que se assemelha ao nosso bendito Senhor Jesus. Vocês concordam com o que o cardeal falou? Você já teve oportunidade de também estar junto com o Papa, né, Neto? Já. Essa foto que está o Dom Odilo aí foi uma audiência da Rede Vida com o Papa. E o Dom Odilo estava levando essa imagem que é da pastoral dos moradores de rua em São Paulo, que o cardeal Dom Odilo entregou ao Papa. Agora eu queria ouvir, o que o Silvonei tem para falar sobre essa frase, Silvonei? Linguagem popular do Papa se assemelha à de Jesus. A pergunta já nasce, o que é uma linguagem popular? A linguagem popular é simples, aquilo que todo mundo entende. Porque quando Jesus falava, abria sua boca, todos entendiam. E entendiam por um único motivo. Jesus falava daquilo que tinha dentro do seu coração. Portanto, aquilo que ele nos trouxe através das suas parábolas, dos seus ensinamentos, aquilo que ele tinha no coração. E o Papa Francisco, quando ele fala aquilo que sente no coração. Portanto, essa linguagem popular é simplesmente o meio para dizer que aquilo que ele está dizendo, todo mundo entende e nasce do seu coração. Não é inventado para a circunstância. Mas é interessante porque isso também é legal ilustrar, né, Silvonei? Porque os outros papas que antecederam o Papa Francisco, o próprio Bento XVI, falava muito bem, o Papa São João Paulo II também, mas são modos diferentes de transmitir, né? O Papa Francisco ele tem então esse jeito mais, não sei, digamos no dito popular, mais simples para falar. É uma coisa cultural também. Podemos recordar. João Paulo II vem da onde? Polônia. Polônia. De uma igreja de catacumbas.
uma igreja sofrida. Então, tudo que ele nos trouxe, né, a dimensão, né, da igreja que tinha que sair para o mundo e conquistar, e ele entendeu através das suas viagens apostólicas internacionais que Pedro devia estar em todos os ângulos da terra. Visitou mais de 110 países no mundo, então é importante. Vem Bento XVI. Bento XVI, ele puxou a orelha de todo mundo, no bom sentido, falando da pertença na igreja. Basta dizer eu sou católico? Não, você tem que pertencer. É melhor ter menos católicos, mas bons católicos, o número não interessa. Então, a pertença era e sempre foi para ele. Aí tem a dimensão da teologia, a dimensão da catequese, da doutrina, nos fez ver, né, qual é a estrada, o binário a seguir. E vou dizer uma coisa, às quartas-feiras nós temos audiência geral, na Praça São Pedro ou na Sala Paulo VI. No período de João Paulo II, era uma festa. Todo mundo gritava. Bento XVI, um silêncio sepulcral. Porque queriam beber e entender. Agora vem o nosso Francisco. Francisco, a sua gestualidade é fundamental. Ele é latino-americano. Recordemos isso, por isso que eu falo do aspecto cultural. Bento XVI era alemão. Passou a vida inteira atrás de uma escrivaninha, meditando, refletindo, escrevendo. E ele nos trouxe, eu tive a alegria e o privilégio de fazer um primeiro livro, mostrar uma tríade sobre Bento XVI, e interpretar tudo o que ele nos deixou é fantástico, né? Agora o nosso Papa Francisco nos demonstra que você pode ser Papa, nunca deixando de ser padre, porque ele sempre diz, eu sou padre, sou Papa porque sou bispo de Roma. Sendo bispo de Roma, eu tenho uma missão e uma responsabilidade muito maior. Maravilhoso, hein? Tá vendo, meu povo? Tá gostando? É? Sabe, Marcos, ele fez uma junção aqui, se você me permite, eu queria saber, onde é que está esse Papa, que nunca deixa de ser padre, com esse livro, onde o título é Um Padre a Vida Toda. Onde é que está a junção desse Papa Francisco com o meu cardeal, cardeal do Brasil, cardeal de São Paulo, arcebispo de São Paulo, com o título? Veja uma coisa, falando com o Padre Marcos, né? Eu estava conversando um pouquinho antes, né? Ele é feliz sendo sacerdote. Verdade. Espero que seja um padre a vida toda. Mas tudo parte de escolhas. Ele escolheu doar a sua vida para uma missão muito maior. Fernando escolheu ter uma família, eu escolhi ter uma família, você escolheu ter uma família. Então, a nossa vida é feita de escolhas. E quando nós conversávamos com o nosso querido Dom Odilo, em certo momento, já cansado, Fernando, eram as noites de conversa, ele veio com essa frase, porque inclusive está na parte traseira do livro. Por quê? Porque o temor era, vou ser um padre a vida inteira? Porque a decisão de um momento é decisão para uma vida que você, no meu entender, você refaz essa decisão todos os dias. Porque eu escolho ser padre todo dia, escolho ser pai de família todos os dias. Alimentar isso. Não é uma decisão que veio lá de trás. A decisão é o momento em que você vira na esquina da vida e diz, eu vou ser isso. Mas ali é só o começo, não é o fim. Só o começo. Então, esse um padre a vida toda é aquilo que nós sentimos hoje. Nós temos a história de um ser humano fantástico, né, que ao passar da sua existência, né, nunca deixou as suas raízes. Nosso Papa Francisco fala muito, né, das origens, de olhar para trás, da história de cada um. Quando encontra os sacerdotes, lembra do primeiro olhar de Jesus para você. Sim. Você vai resolver todos os seus problemas. Porque o primeiro olhar é aquele olhar que penetra. Porque é o momento em que você decide, eu vou ser. Então, esse um padre a vida toda nos dá a dimensão de um ser humano que, infelizmente, nós somos condicionados pelo último momento da existência. Quando nós olhamos aquilo que falamos da última gota que transborda o vaso, sem esquecendo, aliás, as 99 precedentes. Olha. Elas
que permitem existir a centésima que transborda. Então, quando nós olharmos para o nosso cardeal, né, nós temos que construir, junto com ele, uma história de vida, de experiências, de desafios, de choros. A gente fala disso no livro, de como encontrar a sua existência e a sua razão de vida. Tá vendo, meu povo? E isso aí para nós padres aqui também, né? Os colegas padres que podem estar assistindo agora aí. Isso aqui é uma motivação para a gente sempre alimentar esse grande amor através do sacerdócio, tá vendo? Vamos aqui a uma outra informação. Vocês repararam que hoje nós estamos falando sobre esta obra aqui, que fala de nosso querido cardeal Dom Odilo. Vamos ver essa informação aqui, ó. Vocação desde a infância, o apoio da família e os obstáculos enfrentados. Olha, aqui tem uma foto bem bacana aqui, está até mostrando 1951, Dom Odilo é o terceiro sentado da esquerda para a direita. Aí, ó, tá vendo? Tá no meio. Com os pais e 5 dos seus 11 irmãos em frente à casa da família, nos arredores de Toledo, Paraná. Tá vendo? Aqui é um arquivo pessoal de Dom Odilo. Bonito, Olha, né? que bacana, uma vocação desde a infância, né? Quando a gente fala de vocação, existem algumas vocações, né? É diferente, a gente sempre fala aqui para as pessoas entenderem. Vocação não é aquilo que eu tenho como um ofício meu de trabalho. Uma coisa é vocação, que ela é totalmente espiritual, né? Eu tenho vocação para ser pai de família, ou eu tenho a vocação para ser solteiro, ou eu tenho vocação para ser uma pessoa totalmente entregue à religiosidade, como religioso, um padre, etc. e tal. E ele diz que a vocação desde a infância, né? Precisa perceber os sinais, né, Simvonei? Você teve esse momento junto com ele, né, o Fernando? Sim, sim. Ele foi falando quais eram já os principais sinais que desde pequenininho ele já percebia que ele tinha essa vocação? Sim, sim, claro. Lendo o livro é possível perceber, e ele compartilha com a gente, que desde a infância, desde a primeira infância, ele já sentia o desejo de ser sacerdote e também o ambiente em que ele vivia o estimulava para isso, a começar família católica, familiar, uma família numerosa, católica. O pai dele já era líder da pequena comunidade ali no interior do Paraná. O avô materno dele também era líder de comunidade já no Rio Grande do Sul, né? Porque Dom Odilo nasceu no Rio Grande do Sul, mas pequeno. Na época dessa foto aí, ele tinha acabado de chegar em Toledo. Essa é a primeira casa da família lá em Toledo, nem todos casa de madeira, né, Fernando? Sim, exatamente. Uma família de agricultores simples, mas que não faltava a oração, não faltava a participação na vida da comunidade e... Não dá para brincar só, mas essa foto é emblemática. Todos falavam só alemão. Exatamente. Falavam português e rezavam em alemão. Loirinho, olha. Exatamente, porque é uma família Dom Odilo bisneto de imigrantes alemães, né? E era um costume nas famílias ali do Sul manterem o dialeto alemão. Então, em casa se falava alemão. Dom Odilo, na verdade, se alfabetizou em português, aprendeu a escrever e falar corretamente o português quando entrou no seminário, com 12 anos. Antes disso, era o alemão que predominava na família. Prevalecia, né? Fernando, você é uma pessoa que convive diariamente com o Dom Odilo. Ele é o assessor de imprensa da Arquidiocese, né? Fera. O Fernando é nossa referência aqui, porque a gente vive ligando para ele nos ajudar nas pautas. Agora, Fernando, você também tem uma convivência com o Dom Odilo muito próxima. O Silvonei tem todas as vezes que o Dom Odilo vai a Roma, os dois estão juntos. Agora, uma coisa que eu queria saber de você, Fernando, o que vocês dois conseguiram colocar nesse livro que mais você desejava que as pessoas soubessem sobre Dom Odilo? Eu e você temos sempre, nós somos colegas de missa, né? Nós assistimos a missa ali em Santa Terezinha de manhã cedo, diariamente. Agora, Fernando, você sempre falou com muito amor, com muito carinho do Dom Odilo. O que você mais gostou que estivesse nesse livro aqui, que você fala, isso aqui é uma referência sobre o Dom Odilo para mim? Olha, eu acho que o que mais me marcou de tantas coisas, essa sensibilidade, né? Ele realmente abriu o coração e nos confiou
mostrar seus sentimentos, as suas emoções, mas essa dimensão da origem. Muita coisa a gente entende sobre a pessoa quando nós conhecemos a origem dela. Então, ver o brilho no olhar de Dom Odilo falando do pai. E é interessante, e isso a gente cuidou de manter no texto, é aquele costume das famílias do interior de falar que se referia ao pai e à mãe como justamente o pai, a mãe. A gente vai falar meu pai e minha mãe. Fala, o pai fazia isso, a mãe fazia aquilo. E então, o brilho no olhar dele quando ele falava, que pai simples, mas que tinha uma sabedoria. Os valores que ele carrega hoje vieram daquele berço. Então, Dom Odilo estudou filosofia, teologia, fez mestrado, fez doutorado. Tudo isso contribui para um homem, o líder religioso, com a envergadura que ele tem na igreja e na sociedade. Porém, aqueles valores essenciais, a maneira como ele lida com as coisas, vem dessa base, família, dessa raiz. Família, né? Então, isso que me marca profundamente, porque confirmou aquilo que eu já imaginava. Mas quando ele põe para fora isso, a gente entende muita coisa do que é a postura de Dom Odilo, né, Silvio? Não foi fácil tirar tudo isso dele, não. Não. Só para aquela pergunta que você faz para a criança, porque é boba, mas não é boba. Você gosta mais do papai ou da mamãe? E a criança fica olhando. E agora? E agora? Os pais amam fazer. E aí? Sabe? E aí, como é que As faz? tias e a vovó, às O vezes. vó também gosta. Nós fizemos uma outra pergunta para ele. Quem era mais doce, a mãe ou o pai? Eita! Olha, pergunta boa, hein? ele dentro Pergunta de sabedoria. E aí, como é que foi? E a resposta lapidária em uma frase e meia para entender a sensibilidade de Dom Odilo. Naturalmente, a mãe era sempre o refúgio. O pai cobrava as contas. A mãe era o refúgio para dar o desconto. Olha, Que coisa bacana. linda. Olha só. Que verdadeiro, hein? Tá certo? Ô, Silvonei, Dá para entrar ali e dizer, essa também é a minha realidade. ô Marcos, olha, um detalhe aqui da fala do Fernando, colaborada com o Silvonei, é o seguinte, ele chamava o pai, a mãe. Sabe por quê? Em muitos núcleos familiares fala assim, o meu pai. O meu pai. A minha mãe. Quando você fala o pai, você fala a mãe, você está dividindo com os irmãos. Exato. É muito diferente. Quando você fala é meu pai. Sim, aí é não, só você é só egoísta, hein? Quando você fala o pai, a mãe, você está dividindo, são 10 irmãos, né? E essa divisão que nasce dentro de casa, de você respeitar o sentimento também do outro, isso passa para a Tem uma outra coisa né? muito legal aqui que a gente estava falando aqui, Neto e Silvonei e Fernando, é que assim, o que mais me chama a atenção, eu sou um filho espiritual de Dom Odilo, porque ele foi o bispo, Olha que bonito isso. como arcebispo, a primeira vez que ele foi nomeado arcebispo de São Paulo, os primeiros padres que ele ordenou aqui na arquidiocese foi eu, padre Marcos, e o padre Ricardo Anacleto. Então eu acredito, ele sempre lembra disso. Exato. É verdade. Você lembra disso, né? Sim. Dom Cláudio foi os 2 últimos diáconos. Quando ele passou o arcebispado para Dom Odilo, foi Está na história da na história. arquidiocese, Eu, o os primeiro primeiros padre, ordenados por e Dom. ele, o padre Ricardo. E a gente sempre soube dessa descrição do nosso bispo, de Dom Odilo. Dom Odilo sempre foi um homem muito fino, muito culto, muito discreto. De repente, o que levou este homem a permitir... Eu sei que vocês são 2 potências, né? Silvonei, Fernando, não é brincadeira. Tá? Nós queremos saber o segredo, viu, Silvonei? Qual o segredo de fazer este homem, Dom Odilo, que é um homem assim, ó, para tirar alguma coisa dele da sua vida pessoal é difícil. Como é que vocês conseguiram tirar? Por que ele aceitou, na opinião de vocês, cara? Isso é importante, a gente quer saber disso. Olha, isso aconteceu exatamente há 1 ano. Em fevereiro do ano passado, o Silvonei veio a São Paulo e, inclusive, veio aqui à Rede Vida. Lembra aquele encontro que nós tivemos aqui para falar sobre o livro que ele escreveu sobre Bento XVI? E esse livro, o prefácio desse livro, foi Dom Odilo que fez. Então, fomos à casa de Dom Odilo, eu acompanhei, junto com a Maristela, para o Silvonei entregar o livro. E nessa conversa, no contexto das comemorações dos 75 anos do Dom Odilo, que ele ia completar, completou em setembro, na conversa surgiu a ideia, por que
fazermos um livro entrevista, mas não como outros que o senhor já fez, refletindo sobre temas da atualidade simplesmente, ou reflexões sobre fé, política, teologia, mas sobre a vida do senhor. A gente jogou a ideia, né, Silvonei? Deixa eu só tirar alguma coisa conhecendo um pouco a vida de Dom Gilo. Eu conheço o Dom Gilo há mais de 30 anos. Então, a gente conversa de tudo, ele frequenta a minha casa, mas é dentro da nossa privacy, vamos dizer assim, que a gente conversa ali e termina ali. Trazer tanta coisa da existência de uma pessoa que possa ser útil. Agora, quando estamos falando, você falou, você seguiu com seu pai. É verdade. Sabe? Então, tantas coisas escritas nesse livro que recordam a existência de Dom Gilo, recorda também a nossa existência, né? Mas nós queríamos trazer exatamente essa dimensão de que aquilo que falamos antes da centésima gota que faz transbordar o vaso, né? As 99 precedentes serviram para quê? Fazer com que a centésima transborde, né? Então, ele falou muito bem no início, a origem, de onde é que eu venho, o berço, a minha existência, né? O Papa sempre fala, né, os sacerdotes, olhem de onde vocês vêm, o passado, né, é o suporte do presente. Então, nós temos que olhar para uma pessoa como ele hoje, que representa a nossa igreja, representa uma das maiores arquidioceses do planeta, pastor de um grande rebanho, que não é um caso que está ali. Mas existe uma história por detrás, né? Uma inspiração divina que traz um homem como esse, que morava lá no interior de Toledo, né? A vir a São Paulo, passou poucas vezes por São Paulo, ele conta para a gente, sem imaginar que ele seria o pastor de um rebanho como esse. Silvonei, Padre Marcos, me permite, eu tenho uma curiosidade, é o seguinte, o Silvonei é professor de comunicação. Perfeito, muito bom. Ele também tem mestrado em comunicação. Sim. Mas hoje nós estamos vivendo a sociedade do conflito, do confronto, muitas vezes da polêmica, não é? Como é que vocês podem imaginar, como é que vocês avaliam que esse livro possa minimizar um pouco as polêmicas naturais que nós vivemos hoje dentro da própria igreja, da sociedade, com relação ao Dom Odilo? Porque aqui tem uma coisa interessante, Marcos, que é conhecer a pessoa na profundidade. Vocês imaginam que esse livro possa minimizar um pouquinho o imaginário das pessoas, que provoca tanto distúrbio, tanta controvérsia e tantas intrigas, justamente dentro do que é hoje a rede social da sociedade do confronto? Como é que vocês avaliam Fernando o benefício? Deu uma resposta antes. Falávamos de um amigo seu. Sim, um amigo meu que começou a ler, estava ontem no lançamento do livro e já começou a ler, disse, já está quase na metade do livro e falou assim, agora eu já estou entendendo muita coisa, agora eu comecei a entender muita coisa. É mesmo? Já teve esse testemunho, Fernando? Sim, ouvi hoje pela manhã. Por quê? A intolerância, ela se dá pela ignorância, pelo preconceito. Muitas vezes nós não conhecemos aquele ao qual não conseguimos tolerar. Então, num contexto de intolerância, de conflitos, de polarização, nós precisamos conhecer e nos dar a conhecer. E nós acreditamos sim, com simplicidade, Dom Odilo, nas partilhas que ele fez nesse livro, ele ajuda a gente a conhecer o coração do homem que ele é, a fidelidade que ele tem pela igreja, por que ele vê as coisas, a fidelidade que ele tem à verdade. Isso está permeado nas reflexões do livro. Então a gente percebe que conhecendo melhor Dom Odilo, então a contribuição é conhecendo melhor Dom Odilo. Posso só dar até pegar um pouco. Por favor, Marquito. Porque é o seguinte, eu também estava lendo, principalmente ontem à noite, quando eu cheguei, e eu comecei a ficar encantado com a história do Dom Odilo ao falar um padre a vida toda. E uma das coisas, pegando essa ponte que você está falando, Fernando, a gente só começa a entender as diferenças quando eu começo a analisar a vida do outro com calma. E a gente talvez não conhecia bem algumas particularidades que levam à retidão de um ser humano. Então, a gente precisaria sentar como um pai de família que o filho quer falar, pai,
como que o senhor fazia para conhecer a mãe? Como é que foi? Pai, o senhor era, quando era menino, o senhor gostava de jogar futebol? Onde o senhor jogava? O senhor era bom nisso? Então a gente fica encantado quando senta ao lado dos nossos pais, quando a gente tem essa oportunidade, o pai contar como que ele viveu quando ele era pequenininho, como que era com o pai dele. E assim você vai criando aquilo que você sempre imaginou e espera do seu pai. Pô, meu pai, ele tem uma exatidão para falar sobre... Se eu perguntar uma coisa para meu pai para mim é meu herói. Dom Odilo, ele está dando uma oportunidade da gente conhecer uma pessoa que talvez muitas pessoas não o conhecem e faz um juízo dele extremamente errado. Então aqui ele está mostrando uma sensibilidade de um homem de um coração bonito, que reza, que é apaixonado por Jesus, que é família, e que quando alguém vai perguntar para ele sobre alguma coisa, sobre a realidade do mundo hoje, ele é que nem aquele pai. Pai, conta pra gente, o que o senhor está achando dessa loucura do mundo? Eu quero ouvir, porque eu sei que o senhor tem uma história que pode falar pra gente nos acalmar. Isso aqui que ele está trazendo no livro. Pois é, essa, vamos dizer, permissão que nos concedeu Dom Odilo de entrar um pouco na sua história, na sua vida, não é para tornar Dom Odilo megalomaníaco ou da grande. Sim. Que legal. Que legal. Isso é a história de uma pessoa simples que se tornou alguém que hoje nos ajuda a caminhar nos binários da vida. Essa é uma síntese para mim. Sim. Junto com isso, nós temos o pensamento da atualidade de Dom Odilo. Na última parte do livro, nós conversamos com ele com várias temáticas, desde abuso sexual dentro da igreja, sobre teologia da libertação, o problema da ditadura, tudo aquilo que envolveu e envolve a nossa sociedade, sem nenhum temor de que resposta eu vou dar. Dom Odilo, eu posso dizer, me fizeram uma pergunta: quantas entrevistas você já fez a Dom Odilo? A minha resposta é simples: quantas vezes ele foi a Roma? Porque cada vez que ele vai a Roma a gente conversa. E de tudo, sem nenhum temor de perguntas, porque, primeiro, aí vem o problema da confiança que você tem quando você conhece credibilidade. As pessoas, da credibilidade que vem. Então, quando abre o coração para a gente, né, Fernando, de Dom Odilo, quando abre a sua intimidade para a gente, para podermos contar da melhor maneira possível, com uma linguagem popular, né? Quer dizer, que possa ser acessível a todos, para que todos possam entender o que significa a existência, nós vamos entrar dentro da existência dele, porque muitas passagens desse livro vai dizer respeito também à nossa existência. É por isso que a gente quer passar a simplicidade de um homem que se tornou um grande homem e que representa para nós. Senhores, dá uma olhada nessa frase aqui, ó. Ser padre a vida toda. Essa essência é permeada ao longo da obra, que reflete a fidelidade à igreja e a dedicação incansável ao serviço pastoral. A fidelidade à igreja. Lembrando que a igreja somos todos nós, viu, gente? Tá? Essa dedicação. E a gente vê também aqui, nessa obra, Dom Odilo falando do quanto ele conhece, girou a cidade de São Paulo para conhecer os dramas, as alegrias, benfeitorias de uma cidade tão grande como a nossa, como uma megalópole, né? Então ele sabe, ele conhece bastante ao lidar com as pessoas. Gente, eu vi ele falando isso aqui nas suas entrevistas, que os senhores muito bem colocou. Então esse amor à igreja, né? Dom Odilo é uma pessoa muito preocupada, a gente percebe, muito reta e preocupada com a sociedade, do jeito, com não só os pobres, mas a miséria que alguns estão vivendo. Não é? Essa fidelidade à igreja é um ponto muito bonito que ele coloca, né? Ô Marco, sabe uma coisa que me chama muita atenção? Hoje nós estamos fazendo um programa sobre esse livro aqui. Mas sabe, Silvonei, Fernando, eu fico pensando aqui, a sociedade de hoje lê. Sociedade hoje dá importância... Lendo menos. Qual que é a importância de escrever um livro? É fazer um registro histórico? É influenciar algumas pessoas e a partir dessa influência, elas também influenciarem outras pessoas? Nós estamos fazendo aqui um programa de televisão, né? Você está nos assistindo, muito obrigado. Eu peço para que você também chame outras pessoas. Daqui a pouquinho o Dom Odilo vai chegar aqui também para participar do programa, para a gente poder conhecer um pouquinho mais a ele. Mas sabe, Silvonei,
mundo hoje, tá tudo tão rápido. Isso aqui, olha, WhatsApp toda hora, informação toda hora. Fala para mim, qual é a importância, Silvonei e Fernando, de escrever um livro, de escrever uma obra? Onde é que... Você que é mestre doutor de comunicação, Silvonei. Uma confidência. 3 semanas atrás eu encontrei o Papa Francisco e a gente estava conversando um pouquinho e eu agradeci ele pela Esfera, ou Espera, o livro que ele fez agora, uma espécie de autobiografia também, que ele... Aí eu falei, aliás, eu vi nos postos lá da Itália. Exatamente. Foi lançado agora 2 semanas atrás, nem isso. E eu falei, muito obrigado, comecei a ler. Ele falou assim, o povo lê ainda? Ele é demais. Eu falei, depende de quem escreveu e o que escreveu. Ele ficou me olhando assim, quer dizer, será que vão se interessar? Eu falei, eu não sei, eu comecei a ler. E tem certas passagens da sua existência que dá para entender certas, me permite dizer, tiradas que ele faz dos seus discursos. Por que ele citou a vovó dele? Porque ele cita muito mais a avó do que a mãe. Né? Se vocês olharem, minha avó que me ensinou a rezar, minha avó que me levava na igreja, minha avó... Então, ele constrói um pouco a sua existência, né? Recordando um pouquinho. E quando a gente tem o livro de Dom Odilo, a gente vê o tamanho da importância da família. Partindo dali, como o Fernando recordava. Né? Então, você diz assim, mas toda a família é assim? Não. Se fosse assim. Né? Dizendo que a construção que nós temos, o Padre Marcos hoje é sacerdote, não é por acaso que caiu um fruto lá, bateu na cabeça dele, hoje você é padre. Entende? É uma construção de uma decisão que é mantida todos os dias. A gente fala da fidelidade e tem uma outra palavrinha, verdade. Se tem uma coisa que podemos definir o nosso pastor, é a verdade. Mas você colocou uma coisa muito importante. Isso é bonito, você colocou um ponto importante. A resposta que você deu para o Papa é o que a gente está falando, o que o Neto está falando. Alguém vai ler isso aqui nos tempos de hoje? Vai dependendo da pessoa quem escreveu, da história dele. E aqui tem um conteúdo maravilhoso. Muito bem, minha gente, tomando um cafezinho aqui, ó. Segundo tempo do programa é o segundo tempo mais importante, hein? Ó, café feito pelo Rodolfo. E sabe quem está aqui hoje, agora na nossa companhia? É ele, né? O motivo da nossa conversa aqui, ó. Nosso querido arcebispo Dom Odilo Pedro Scherer. Dom Odilo, seja bem-vindo ao nosso programa Bendita Hora. Muito obrigado. Bendita hora. Bendita hora. Hora do cafezinho. Hora do cafezinho. Então, nós estamos aqui conversando sobre vários assuntos dessa obra, né, que o senhor permitiu falar um pouquinho mais sobre a sua vida um pouco pessoal, familiar, contando um pouquinho de toda a sua história, sua trajetória, sua vocação, seu amor à Virgem Maria, sua família e, claro, o senhor também como aquele que é o bispo, arcebispo de São Paulo, cardeal, com esse tema aqui, ó, um padre a vida toda. Isso aqui é onde a gente está desfiando toda a conversa, né? Essa coisa bonita que o senhor colocou aqui, né? Então, nós estamos aqui desfiando esse assunto bonito aqui. E nós estávamos falando aqui junto com o Neto, com o senhor Vinei, o que levou o senhor, que sempre foi um homem discreto, um homem sempre trabalhando muito, muito ativo, a aceitar, abrir o teu coração, falar de coisas assim que a gente nunca teve oportunidade, agora está tendo. Por algum motivo especial, Dom? Olha... 75 anos, Dom Odilo? Então, esta foi a ocasião. Enfim, contar um pouco do que foi esta minha trajetória de 75 anos. Do que eu vivi e, portanto, de onde eu vim, por onde já passei e, afinal, como estou vivendo este momento da minha vida, da plena responsabilidade, e também a altura da vida que já cheguei, 75 anos, me descobri, digamos, ter já vivido bastante, embora pareça pouco. Eu ainda tenho a impressão de ser bastante jovem e não sinto ter 75 anos.
porém refletindo e ao longo da entrevista, respondendo às questões, a gente se dá conta bem, já foi um belo caminho andado. Então, a intenção era essa, de uma partilha que pudesse também trazer algo de útil para quem vai ler. Houve uma pergunta aqui, até que deixar aberto para os nossos convidados também, que nos tempos que a gente está vivendo hoje, Dom, muitas pessoas, até diminuiu, a última pesquisa que nós vimos, diminuiu o número de pessoas que leem, principalmente aqui no Brasil. Mas esta obra aqui, ela chama a atenção, o Silvonei colocou uma questão muito importante, né? Alguém ainda iria ler um livro nos tempos que hoje está diminuindo a leitura? Aí o Silvonei queria até que você replicasse a resposta que você deu ao Papa e a mesma coisa para o Dom Odilo. Estava contando que o Papa Francisco também publicou um livro dias atrás, Espera, né? Uma espécie de autobiografia. E durante a audiência, conversando com o Santo Padre, eu disse que eu comecei a ler o seu livro, né? Tem coisas interessantes que a gente não sabia e curiosidades, vamos dizer assim, né? E ele olhou para mim, será que tem alguém que lê ainda? Eu falei, depende de quem escreve sobre o que escreve. Essa foi a grande sacada do Silvonei. O senhor concorda, Dom Odilo? Eu concordo que hoje é um dos gêneros de leitura que desperta interesse. São biografias ou então descrições da vida de pessoas. Isso acaba interessando. Aqui não tenho a pretensão que seja uma biografia. Tem muito de uma biografia, mas não entendo que seja uma biografia. São lances que podem compor uma biografia, né? Foram feitas perguntas e tem as respostas. E, portanto, é um gênero de escrita, que ainda desperta interesse e curiosidade. Dom Odilo, o senhor acha que essa obra aqui é feita a 6 mãos, né? O senhor, o Silvonei e o Fernando, pode despertar o fortalecimento das famílias, mas também de novas vocações sacerdotais, a partir daquilo que o senhor narra? De uma trajetória tão comum, de uma trajetória tão normal de família, de cidadão, de pessoa. O senhor acha que tem algum condão disso? Eu espero que tenha, né? Espero que tenha. O senhor tem essa expectativa, Dom Odilo? Não me faço muitas ilusões, né? Mas eu também creio, né, na ação do Espírito Santo, que pode se usar de coisas que a gente às vezes não espera e tocar corações e despertar interesse de pessoas. Quantos jovens, quantos vocacionados ou vocacionadas dizem que foram despertados para a vocação sacerdotal, religiosa, missionária, lendo sobre a vida de uma pessoa, né? De um santo, ou de um missionário, ou de uma pessoa que fez a caridade, assim por diante. E, portanto, são testemunhos de vida que sempre acabam mexendo de alguma forma com as pessoas. Se estas páginas tiverem algo desse efeito, ficarei muito feliz. Importante também, minha gente, é saber que o Dom Odilo, graças a Deus, tem 75 anos, apesar dele não sentir que o tempo está chegando. Nós não sentimos. Nós não sentimos, né? É importante ele falar da vida dele em vida, junto com pessoas sérias, capacitadas, como o Fernando, o nosso querido Silvonei, para que não se faça nenhum tipo de, como é que o pessoal fala hoje em dia? Mentiras, futuras, fake news a respeito... Narrativas, melhor. O Odilo está vivo para falar, sim, eu vivi assim, eu acredito nisso, eu tenho esse pensamento sobre o hoje, é assim que eu penso a família, e isso que significou a minha família, eu como filho de Deus, como um padre a vida toda. Que o nosso cardeal está aqui, hein? Eu estava falando aqui, Dom, que o senhor foi, quando recebeu como arcebispado aqui em São Paulo, e o senhor foi o primeiro como arcebispo de São Paulo, a ordenar 2 padres, os 2 primeiros padres. O senhor lembra quem foi?
Os 2 primeiros padres? Lembro muito bem. Um deles está por aqui. Poxa vida, tá vendo, gente? Tá vendo, Marquito? Que honra para mim, hein? Dom Odilo. E padre também, Ricardo Anacleto. Beleza, os 2 primeiros padres aí. Gente, mas vamos aqui, ó, olha que legal, ó. Cardeal Scherer reflete sobre desafios da igreja. Como a evangelização em grandes metrópoles, sobretudo nas periferias, sobre o atual contexto social, político e cultural do Brasil e do mundo. Dom, tá aqui, ó, a gente viu essa pergunta feita para o senhor também, nesse livro, e aqui é muito importante, o senhor é o nosso pastor aqui em São Paulo, o povo quer ouvir muito isso, né? Para o senhor, quais são os principais desafios, Dom? Na sua experiência de vida, aquilo que o senhor vê tanto aqui em São Paulo? A gente distingue entre desafios e problemas, né? Podemos ser levados a elencar um monte de problemas. Desafios são aquelas questões importantes que se colocam diante de nós em função da nossa missão. Então, a nossa missão como igreja é anunciar o evangelho, é evangelizar, é ajudar o povo a caminhar na vida cristã, a viver a vida cristã segundo aquilo que é o próprio da nossa fé. E aí são vários os desafios, né, na grande cidade. O primeiro desafio da igreja, nessa circunstância da grande cidade, é ter ouvidos para ouvir. Porque a grande cidade, ela tem muitos alto-falantes, ou seja, muitas vozes que falam. Sim. De todo tipo, não só vozes religiosas de todo jeito, mas é um centro de comunicação de todo jeito e de todo tipo de interesse de comunicação. E a igreja, na cidade grande, é uma das vozes. Na cidade pequena, no interior, ela é a voz. Essa é a diferença. Esse é um grande desafio que nos faz pensar e deve fazer pensar como nós podemos nos comunicar com a cidade de maneira que a cidade nos dê ouvidos, a cidade nos escute. E aí é uma questão de comunicação, das múltiplas formas de comunicação, mas não só. É uma questão também de organização pastoral, porque nós não comunicamos apenas através do rádio, da TV, das muitas mídias, mas nós comunicamos muito de pessoa a pessoa, nós comunicamos nas nossas celebrações. Eu sou levado a dizer que o principal espaço e modo de comunicação são as nossas missas, né? E sobretudo a missa dominical, né? Pois bem, como manter este contato de comunicação com a cidade? E não a cidade apenas como um todo, mas com as pessoas próximas, com os vários espaços de comunicação. Esse é o primeiro desafio grande que eu vejo. Perfeito, perfeito. Neto. Odilo, quando o senhor se tornou padre, lá nos anos 76, o senhor imaginava que a sociedade estaria como ela é hoje? Uma sociedade com tantas maneiras de comunicação, com tanto conflito, naquilo que era o início da vida sacerdotal do senhor, com o que o senhor hoje, como arcebispo de São Paulo, uma das maiores cidades católicas do mundo, o senhor imaginava que o senhor ia ter pela frente essa obra, essa situação social, a questão da família, a questão da sociedade, uma sociedade que hoje faz tanto conflito? Tanto fake news, tanta retórica. Não tinha como imaginar. Acho que apenas uns poucos visionários que há 50 anos podiam prever isso. Né? É o desenvolvimento que chegou e foi chegando e continua chegando. E nós temos que acompanhar isso, né? Passo a passo. A gente não pode estacionar no tempo. Mas, sinceramente, eu fui ordenado padre há 48 anos. Então, naquela época, não dava para imaginar a complexidade que o senhor lidaria hoje.
com a qual nós lidamos hoje, sobretudo nas metrópoles. Né? Não imaginava. Eu, na verdade, eu sempre tinha a expectativa, como era normal, de ser um padre lá da minha diocese. E como o bispo me mandou logo trabalhar no seminário, bem, vou trabalhar no seminário, vou ser professor, vou ser formador dos seminaristas, ajudar numa paróquia, quem sabe ter uma paróquia. Esse era, digamos assim, esta era a minha expectativa. E ali, a comunicação, a enfrentar as questões do dia a dia de uma comunidade no interior. Era este o meu horizonte. Né? Mas depois, pouco a pouco, a gente foi sendo catapultado para dentro de ambientes e situações mais e mais complexas. E São Paulo, com certeza, hoje é um destes polos da sociedade complexa, né? Não só do Brasil, mas do mundo. Né? Maravilha, gente. Tá vendo? Tá gostando? Nosso bispo? Maravilhoso, hein? Tem mais colocações para ele aqui, mas antes... Agora a Eleve está com a creatina e todos nós precisamos de creatina, viu, Dom? Pra gente viver mais 75 anos, mais 50, mais 40. Sabe por quê? Porque quando nós chegamos aos 40 anos de idade, minha gente, a gente vai perdendo a creatina. É isso aí, os especialistas falam isso aí. Após os 40 anos, nosso organismo muda. Então, as consequências quais são? As mais visíveis. A perda de músculos, né? A parte óssea fica fragilizada. E podemos chegar até 3% ao ano de perda de tudo isso aí, trazendo doenças como sarcopenia, osteopenia. Sabe por que acontece isso? Porque nós vamos perdendo a capacidade de absorver os nutrientes dos alimentos. Essa é a razão. Então, principalmente a creatina, que está presente em carne, peixe, frangos, leite e derivados dele. Então, ela é a responsável por fornecer a energia para nossas células, ok? Então, olha só o que a Eleve fez. A Eleve, então, ela pegou e fez agora a creatina solúvel em sabor limão, que é uma delícia. Olha aqui na mão do padre, tá vendo? Tá, os médicos renomados dizem que a creatina deveria estar até na água das represas. É isso aí, de tão eficaz que ela é, tá bom? Se você ligar agora 0800 022 9804 e você pedir agora a sua creatina solúvel, você poderá ter até 75% de desconto. E poderá pagar até em 12 vezes sem juros no cartão de crédito ou no boleto, tá bom? Frete grátis para o Brasil inteiro. Mas, nós temos um recadinho para você também. Dá uma olhadinha aí. Olá, eu sou a nutricionista Bruna Fonseca e se tem um suplemento que eu prescrevo para os meus pacientes da terceira idade é a creatina. Ela ajuda a recuperar a massa muscular, protege os ossos e traz benefícios para a memória e outras funções cerebrais. Eu indico a creatina sênior da Eleve, porque ela é completa e desenvolvida especialmente para essa fase da vida. Tá vendo, minha gente? Então você vai ligar agora 0800 022 9804. E aí não para por aí não, hein? Olha só. Ligou, adquiriu a seu Eleve aqui da creatina sênior, você ainda vai ganhar de presente essa panela aqui, ó. Essa panela elétrica maravilhosa aqui, ó. Muito boa, porque ela é por indução, tá certo? Então liga agora 0800 022 9804, peça aí sua creatina da Eleve. Não tem pra ninguém, hein? Muito bem, olha, que pena que o Dom Odilo chegou assim quase no finalzinho do programa. Nosso programa está terminando, gente. A gente está doido para falar mais e mais com o Dom Odilo. Mas, Dom, nós temos uma foto aqui que eu queria que o senhor prestasse bastante atenção. Ó, olha aqui, ó. Se o senhor pudesse, qual conselho daria a esse menininho aqui, ó, loirinho, bonitinho? O que falaria para ele, Dom? Esse pequenininho aí. Cresça, vá para a escola, estude. Que bacana. Obedeça ao papai e mamãe. Obedeça o papai e a mamãe. Tá vendo, meu povo? Olha aí o Dom Odilo. Tá vendo? A foto dele, pequenininho. Dom Odilo, nós estamos chegando ao término do programa e eu queria lembrar aos nossos telespectadores da Rede Vida para continuar na nossa programação, porque daqui a pouquinho ele vai estar no programa do Dalcides ao vivo. Ele, o Silvonei e o Fernando. Então, olha, você não desligue não, porque o Dom Odilo vai passar aqui mais uma hora conversando com a gente. Beleza. Mas, Dom Odilo, deixa eu terminar a minha participação no programa perguntando uma coisa para o senhor. Qual foi o momento, a fase mais difícil da vida do senhor? Qual foi aquele período que o senhor teve mais... interiormente dificuldade, né?
que o senhor falou assim, puxa, está sendo uma aprovação para mim? Olha, eu passei por vários momentos difíceis na vida, mas para dizer o mais difícil, é difícil. É difícil dizer, né? Talvez no seminário, né? Que eu falo disso Sim, exatamente. na entrevista, nas perguntas, né? De um momento da gente se colocar de fato, afinal, né? E eu já estava indo para o final dos estudos de teologia e, portanto, chegando perto da ordenação diaconal. E aí vem a pergunta séria mesmo, afinal, é isso mesmo, né? Vou ser padre, e é isso mesmo? Aí se colocou também aquela pergunta que, no contexto dos anos 70, tinha muita razão de ser, embora hoje também tenha. Isto é, enfim, será que a gente vai dar conta do recado? É isso. Porque nos anos 70, 75, 73 em diante, já do início dos anos 70, mas 73, 74, 75, houve muito abandono de sacerdotes religiosos e também muitos seminaristas, e que justamente deixavam o sacerdócio, deixavam a vida religiosa, abandonavam o seminário porque não queriam mais continuar. E aí se punha um pouco essa questão, afinal, e eu vou conseguir, né? E eu acho que entre os momentos assim de maior, diríamos, sofrimento interior que eu passei, talvez foi esta fase. Bonito. De estar no 3º ano de teologia com 23 anos, 23 anos de idade. Gente, que maravilha, hein? Tá vendo? Que pena, mas daqui a pouco o Dom continua aí, hein? Olha aqui, ó, podemos encontrar aqui pela editora Ângelos, nas principais livrarias, né, Simone? Exatamente, e do site também, do site também. Da Ângelos. Vamos adquirir essa obra-prima aqui que conta um pouquinho mais sobre Dom Odilo, tá bom? Dom, eu agradeço muito a sua participação, fiquei muito feliz. O senhor esteve aqui no nosso programa, comigo também. Para mim é uma alegria muito grande. Muito obrigado pela sua participação. Simone, obrigado, foi um prazer revê-lo mais uma vez. Alegria minha. A voz é belíssima mesmo, né? Obrigado, meu irmão. Fernando, estamos juntos sempre, querido. Obrigado, Neto. Que alegria, Marquito. Cara legal. Obrigado, você Tamo junto, quer. Ele é uma benção, viu, Dom Odilo? Odilo? A benção para Dom Odilo, terminando o nosso programa. Tchau, meu povo. Bendita a hora. Bendita a hora. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre todos e permaneça para sempre. Amém. 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 Oh,